Então, gente, eu inocentemente acreditava que, por exemplo, aqui temos primeiro ano, que todas as correções da primeira, segunda, terceira e quarta semana caberiam em um dia só, em uma gravação só, mas infelizmente não é isso que aconteceu. Então, a partir de agora eu vou postar só os vídeos das próximas semanas. Às vezes eu vou juntar a semana 2 com a semana 3 porque o vídeo fica pequeno, mas se ficar grande eu vou colocar um de cada vez. Então vocês fiquem atentos naquela imagem que eu coloco na capa do vídeo e na descrição do título dele, tá bom? Segunda semana do PET de História do segundo ano do ensino médio. Atividade 1. Caro aluno, depois de ler as informações acima e feito a leitura do texto sugerido e assistido o vídeo, responda. Não esquecendo que essa atividade saiu do PET de vocês e que acima dessa atividade tem textos e vários vídeos para vocês verem. E eu coloquei alguns também no link que eu enviei. Número 1. A crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? Explique. Resposta: sim. O pacto colonial, as exigências da metrópole desagradavam os colonos, pois as colônias tinham o seu modo próprio de ser, isto é, sua estrutura econômica e social e possuía autonomia. 2. Elas realmente ficaram livres? Na questão do setor político, sim, mas ainda ficaram totalmente dependentes em aspectos econômicos. E só para lembrar vocês um pouquinho o que é o monopólio, o pacto colonial, era o caso de a metrópole fazia o envio de matéria-prima, a colônia fazia o envio de matéria-prima para a metrópole, que tinha um monopólio comercial, ou seja, essa colônia aqui só podia fornecer essa matéria-prima para a metrópole. E a metrópole, por sua vez, pegava essa matéria-prima, fazia os produtos manufaturados, e vendia na colônia. Então, basicamente isso, esse monopólio, pacto colonial era isso, era vender somente para a metrópole, que no caso era Brasil e Portugal. A crise do sistema colonial. O fim do antigo regime, nas últimas décadas do século XVIII, foi consequência das transformações ideológicas, econômicas e políticas produzidas pelo Iluminismo, pela Revolução Industrial, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Estes acontecimentos, que se condicionaram e se influenciaram reciprocamente, desempenharam um papel decisivo no processo de independência da América Espanhola. As elites da América colonial encontraram na filosofia iluminista um embasamento ideológico para seus ideais autonomistas. A luta pela liberdade política encontrava sua justificativa no direito dos povos oprimidos à rebelião contra os governos tirânicos, e a luta pela liberdade econômica na substituição do monopólio comercial pelo regime de livre concorrência. Aí eu coloquei aqui Revolução Francesa, nessa imagem aqui, aqui a Revolução Industrial e aqui uma imagem que remete ao Iluminismo e aqui uma imagem do que seria o Brasil colônia. Atividade 2. Acesse os links acima citados, assista ao vídeo e faça a leitura do texto na íntegra. É aquele texto que eu acabei de ler para vocês. Agora eu coloquei aqui as respostas da aluna Emanuele na letra A e B. Letra A. Cite os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial. Ela citou: o fim do antigo regime nas últimas décadas do século XVIII foi consequência das transformações ideológicas, econômicas e políticas produzidas pelo Iluminismo, pela Revolução Industrial, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Esses acontecimentos, que se condicionaram e se influenciaram reciprocamente, desempenharam um papel decisivo no processo de independência da América Espanhola. Letra B. Como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis? A independência das colônias na formação dos Estados Unidos. Letra B. Como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis? A resposta foi:
a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos, o primeiro país soberano do Novo Mundo, tornaram-se o exemplo da fonte de inspiração para movimentos latino-americanos que lutavam pela emancipação política e pela ruptura do pacto colonial. Muito bem, Manuel, ficou ótimo as suas respostas. Letra C. Por que a invasão de Napoleão na França? França não, gente, até coloquei entre parênteses ali. Na apostila está escrito errado. Na Espanha, Napoleão era francês, ele era da França, ele não invadiu a França, nesse caso aqui ele invadiu a Espanha. Foi considerado o principal fator para a independência das colônias espanholas na América? Por quê? Então, porque Napoleão invadiu a Espanha, o que enfraqueceu, né, sem o seu rei espanhol, enfraqueceu toda a economia espanhola, no caso ali, tipo, tinha um rei, mas não era o original, né? Não era aquele que foi ali da família real, monarca, tal, espanhola, era um outro que o próprio Napoleão colocou lá. Enfim, então isso enfraqueceu a Espanha, onde surgiu a oportunidade das colônias espanholas na América lutarem por sua independência. Letra D. Elabore um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e a sua consequência nas colônias espanholas. E aí temos um textinho, né? A crise do Império Colonial Espanhol começa ainda antes da chegada de Napoleão ao poder em 1800, mas se intensifica particularmente a partir de 1808, quando as expansões napoleônicas ameaçaram o poderio espanhol. O grupo social crioulo, descendente de espanhóis nascidos nas Américas, liderou a maioria desses movimentos, pois estavam insatisfeitos com o tratamento que os mesmos recebiam da Espanha e o modo como a Espanha tratava seus compatriotas, organizando movimentos armados para combater e expulsar o poder espanhol das Américas e estabelecer governos de caráter nacionalista. Entre os principais líderes desses movimentos estavam personagens importantes como Simão Bolívar e São Martín, que receberam a alcunha de libertadores da América. E aqui embaixo tem as imagens que eu coloquei deles. O Simão Bolívar, o São Martín e aqui o Napoleão Bonaparte. Chegamos ao fim da correção da segunda semana do segundo ano. Vamos para a próxima agora.